Boa tarde, André. Boa tarde, Isa. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Boa tarde, professor. Tudo bem? Isso, tudo bem? Eu também. Diego, tudo bom? Oi, professor. Senhor. Tudo jóia? Ele tinha falado que sim. Ah. O som tá bom, Aninha? Está sim, pro. Tá, legal. Tá bom, Diego, eu também faço isso, tá? Só que eu faço isso ensinando física. É. E aí, Isa, beleza? Tamo aí, né? Eu já tô bem cansada, viu? Tá bem difícil. Então, nós estamos no limite, né, Isa? É, porque a gente também tem alguns agravantes, né? Porque o fato da gente não querer se expor também nos condiciona a um ambiente único que é a casa. E isso também gasta. É verdade, verdade. Eu agora eu saio para dar aula na terça-feira de manhã. Tá? Mas eu saio para dar aula,
e os meus alunos não estão lá. Então, eu dou aula online de dentro da escola. Tá? Das 3 turmas que eu tenho, na primeiro, segundo e terceiro ano de ensino médio, só o terceiro ano eu tenho quantos alunos? Eu tenho, acho que 9 alunos no terceiro ano, que vão à escola. Tá? E é uma situação estranha, porque esses 9 alunos são justamente aqueles que não estavam assistindo aula nenhuma. Então, eu tenho que dar aula para 9 alunos na sala e mais a câmera. Aí, os que estão lá atrás da câmera estão assistindo aula desde sempre, né? Sim. Então, é uma situação muito estranha, porque o pessoal que está atrás das fotos lá na câmera, eles estão entendendo, eles estão acompanhando, são os da sala de aula que não estão entendendo nada. É uma situação bem complicada. Mas pelo menos eu saio um pouco de casa, né? Eu saio daqui e vou até Campos do Jordão, olha que chato. Ajuda bastante, sabe? Mas eu quase não saio, porque minha companheira sai para trabalhar todo dia, então ela faz as coisas da rua. E aí eu fico aqui. Eu saio se é uma coisa muito pontual, que ela não está aqui e precisa mesmo, mas fora aí. Esse é um preço caro que a gente paga para passar por essa fase, né? Pois é. Bom, acho que já estamos num número bom. Sim. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espera aí, deixa eu abrir o chat aqui. Tá. Boa tarde, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo bom? Tudo bom, David? Deixa eu me localizar aqui. Espera aí. Eu tinha falado para vocês que a gente ia dar sequência, eu ia deixar os exercícios para vocês escolherem alguns, né? Se vocês quisessem perguntar algum exercício. Mas antes de vocês me perguntarem exercício, eu queria falar um pouquinho sobre mais um componente de circuito elétrico, que são os receptores, tá? Assim, a gente já fica com todos os componentes do circuito elétrico e aí a gente vai resolver o exercício, tá bom? Tudo bem? Ô, David, tem exercício para perguntar hoje? É que eu não fiz ainda o resto, mas eu acho que não. Se tiver, só da semana passada mesmo. Tá, tudo bem. A gente acha exercício, não se preocupe. Tá bom? Então, vamos lá. Não, vamos lá nada, tem que trocar de câmera. Espera aí. Como é que faz isso agora? Pronto. Beleza. Bom, se não me engano, confere aí para mim, por favor. Se não me engano, é a página 155 da apostila 4. É isso mesmo, Pro. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os receptores. Tá, então, primeiro vamos entender o que seriam os receptores. Até agora, nós falamos sobre resistores e geradores, certo? Os geradores são aqueles componentes, aqueles dispositivos do circuito elétrico que consomem energia qualquer e transformam em energia elétrica. Já os resistores consomem energia elétrica e transformam em calor. Tá? Então, se o meu circuito elétrico só tiver geradores e resistores, ele fica um circuito assim meio esquisito, né? Porque ele pega uma energia qualquer, transforma em energia elétrica, para que resistores peguem energia elétrica e transformem em calor. Certo? E eu acho que há maneiras muito mais interessantes até de gerar energia na forma de calor. Não seria necessário criar um circuito elétrico para fazer isso. Já que os circuitos elétricos existem, é claro que alguns
circuitos elétricos têm mesmo como finalidade gerar calor. É o caso do chuveiro elétrico, a torneira elétrica, etc. Tá? Então, estes circuitos fazem sentido porque eles são aquecedores. Mas eu acho que o circuito elétrico, para ser completo, para fazer sentido, de fato, ele precisa ter também algum componente, algum dispositivo no circuito que receba energia elétrica e transforme energia elétrica em alguma forma útil de energia que não seja o calor. Tá certo? Esses aparelhos, vamos chamar assim, são o motivo pelo qual nós fazemos o circuito elétrico. Tá? A gente, só para você ter uma ideia, um aparelho assim, que consome energia elétrica e transforma em energia útil. Dá um exemplo rápido. Vamos lá, galera, me ajuda aí, Isa. Aninha, dá uma força. Um aparelho que consome energia elétrica e produz alguma energia útil que não seja térmica. André, perdão, eu não escutei porque passou um caminhão na rua. Você pode repetir a pergunta? Vou Sim, falar. por favor, Pro. Professor, antes disso, rapidinho, você pode mexer no microfone que nem você fez da última vez para escutar melhor? Porque tá muito baixo. O som não está legal, né? Está baixo. É. Eu impressão para você estava baixo mesmo. Agora, você tem que entender, David, que muitas das coisas que eu faço aqui, tá, são sem querer. Tá bom? Mexe como se mexeu da outra vez, eu não tenho a menor ideia. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Som mixer. Da última vez, se eu não me engano, o que você fez, sabe o microfone mesmo? Você só apontou para, tipo, onde você estava na lousa e, sei lá, deu uma melhorada. Não, eu fiz uma gambiarra aqui, tá? Alto-falante, zoom. Eu não... Eu fiz uma gambiarra aqui, depois nunca mais consegui acertar isso. Deixa eu ver se configuração de som, se eu consigo melhorar, tá bom? Hoje é dia. De manhã foi um inferno lá em Campos. O volume principal tá aqui. Tá aqui o problema, eu acho. Tá aqui o problema. Isso melhorou o som? Melhorou de algum? É que como você está perto do computador, eu não sei, né? Mas... Tá. sei, na real. 100%, padrão, microfone, volume principal. Vamos ver. E agora, ainda está funcionando? Tá. Não tá. Cara, eu não sei mais onde mexer. Deixa eu ver se eu consigo, se tem alguém que tá usando o microfone aqui. Não, professor, deixa. Eu acho que dá para escutar sim. André, Oi, fala. tem alguém querendo entrar, só não vi o nome de quem era. Acho que é a Gi. É ela mesma. E a Bruna. Isso. Obrigado, Isa. Tá. Câmera, foto, gravador, mensagem, Skype. Não tem. Ô, David, vou ficar devendo essa, tá? Vou tentar falar mais alto, que é para ver se dá para você escutar. Tá bom, sem problemas. Uhum. Tá ouvindo? Só faz um positivo para mim ou um negativo. Positivo? Dá sim. Tá bom. Então tá bom. Então, o que eu estava dizendo para você é que... Não, não estava dizendo nada. Vocês fugiram da chamada oral com esse negócio de microfone, né? Eu tinha feito uma pergunta, eu queria uma resposta. Um exemplo de dispositivo que consome energia elétrica e devolve energia útil que não seja calor. Um aspirador de pó? Um aspirador de pó, Aninha, que beleza, achou com certeza. Tá? Então, o aspirador de pó é um dispositivo assim, mas o aspirador de pó não é o único
Na realidade, você tem aí uma gama muito ampla de aparelhos elétricos que você usa, que consomem energia elétrica e te devolvem energia útil. Chuveiro, pode ser, professor? Oi? Mas é energia térmica o Chuveiro. chuveiro. Espera aí que a Ana falou e eu não escutei. Só um pouquinho, Aninha. Ana, por favor. Eu pensei em chuveiro, micro-ondas, algo assim. Então, o chuveiro não, tá? O chuveiro é o cara que consome energia elétrica e devolve calor, devolve energia térmica, tá bom? Mas no micro-ondas, o micro-ondas eu acho que dá para classificar como um desses aparelhos que produz energia útil que não é térmica. Mas no final das contas vai servir para esquentar alguma coisa, né? Mas o micro-ondas é uma coisa que depois, se tiver tempo, a gente explica como funciona, tá bom? Aninha, você estava falando, desculpa que eu te cortei. Não, só falei que chuveiro seria energia térmica. Mas e aquele telefone fixo? Também pode ser um exemplo? Ou Desculpa. não? Sabe aquele telefone fixo? Aqui em casa a gente não tem mais. Telefone Mas fixo. seria um exemplo ou não? Sim, sim. Tá? Porque, na realidade, o cara está consumindo energia elétrica e o que ele te dá como útil? Ah, eu consigo falar com uma pessoa que está a uma grande distância. Tá? Bom, então ele consome energia elétrica e transforma em energia sonora. E essa energia sonora é útil. Tá? De alguma forma, você obteve um benefício. Tá certo? Ó, vou te dar um exemplo banal. O ventilador é um desses dispositivos, porque ele consome energia elétrica e devolve energia eólica. E a energia eólica, para mim, é útil, por algum motivo ela é útil. Naquele momento eu preciso de energia eólica, tá certo? Então essa é a ideia. Na natureza, você tem energia disponível, você tem N fontes de energia disponíveis. Mas, primeiro, não são necessariamente as formas de energia que você precisa. Segundo, a energia disponível na natureza pode estar muito distante de você. Tá? Então, o grande lance dos circuitos elétricos é que você consegue construir um gerador que aproveite energia disponível na natureza, transforme em energia elétrica. Essa energia elétrica, ela é transmitida, tá, da região onde ela é gerada até grandes centros consumidores, ela é transmitida através de uma malha de cabos condutores, certo? E aí, quando ela chega no destino final, o usuário dessa energia vai pegar a energia elétrica, tá, para alimentar algum aparelho que vai fazer o oposto da usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica pegou, por exemplo, a energia potencial gravitacional da água, que estava lá disponível na barragem, transformou em energia elétrica. Agora, o aparelho vai consumir energia elétrica e vai produzir alguma outra forma de energia útil. Tá certo? Então, esses caras que pegam energia elétrica e transformam em energia útil são chamados de receptores. Legal? Então, o telefone, mesmo o telefone fixo, tá? É um receptor. O ventilador é um receptor. Tá? Se você pensar bem, um aparelho de TV é um receptor, porque consome energia elétrica e transforma em energia sonora e energia luminosa, trazendo informações para você. Tá legal? Então, qualquer dispositivo que seja capaz de transformar energia elétrica em energia útil, que não seja térmica, é um receptor. Então, ele funciona exatamente ao contrário do gerador. Por isso, o símbolo que representa o receptor no circuito elétrico é este símbolo aqui, ó. Ok? Mas esse é o símbolo do gerador. Eu sei, é também o símbolo do receptor, tá? Já que um é exatamente o contrário do outro, tá? A única diferença, no circuito elétrico, a diferença que existe entre os dois é o sentido da corrente elétrica, tá? No gerador, a corrente elétrica sai pelo polo positivo e retorna pelo polo negativo. No receptor, a corrente elétrica chega pelo polo positivo e sai pelo polo negativo. Tá ok?
Então, em termos de diagrama, a única coisa que muda entre gerador Professor, é o sentido da corrente. Fala, David. eu acho que tem gente querendo entrar na sala. Tem gente querendo entrar na sala, com certeza. André, você quer me pôr de co-host, que aí eu admito? Quero sim. Quando eu lembrar como é que faz. É só ir lá nos participantes, em cima do meu nome, more, aí lá tem a listinha de coisas. Peraí, repete de novo, como é que é? Participantes, Participantes. aí você vai em cima do meu nome, aí vai aparecer uma teclinha, acho que é azul, escrito more. Peraí, que eu abri o chat e agora não está aparecendo o nome de ninguém. Ah, tá. Agora sim. More. More co-host. Yes. Yes. Muito bom. De vez em quando você grita aí para mim, tá? Se tiver alguém tentando falar comigo no chat, tá bom? Tudo bem? Ó, o André já botou uma pergunta aqui. No aspirador de pó, a energia devolvida útil é a cinética, dado o movimento das partículas que sofrem sucção. Então, é cinética sim, viu, André? Mas, em princípio, eu posso pensar que o aspirador de pó transforma energia elétrica em energia eólica. A energia eólica não deixa de ser uma energia cinética. Tá bom? Beleza? Essa energia eólica vai ser absorvida por partículas que são arrastadas, né? E é transformada em energia cinética dessas partículas. Então, você tem razão. Vira energia cinética mesmo. Tá legal? Então, olha só. O receptor é um dispositivo de circuito elétrico que funciona assim. Quando as cargas elétricas atravessam o receptor, elas perdem uma certa quantidade de energia, tá? Daí o símbolo das duas barrinhas, chega com energia alta, sai com energia mais baixa, tá certo? Então você tem de novo as duas barrinhas. A quantidade de energia que as cargas perdem no receptor por unidade de carga elétrica que passa para gerar energia útil vai ser representado pela letra E maiúsculo, certo? Aí você fala assim, mas vai confundir com a tal da força eletromotriz. Fala, é verdade. Então eu vou colocar assim, ó, E'. Tá legal? Então, E' representa a quantidade de energia consumida por unidade de carga elétrica para gerar energia útil. Ou melhor, posso pensar direto assim. E' representa a quantidade de energia útil produzida pelo receptor por unidade de carga que o atravessa. Tá ok? Ela é exatamente o contrário da força eletromotriz. A força eletromotriz representava a quantidade de energia não elétrica que era consumida por unidade de carga que atravessava o gerador. Agora é o contrário. E' representa a quantidade de energia não elétrica útil produzida por unidade de carga que passa. Tá? Por isso, esse E' vai ser chamado de força contra-eletromotriz. Ok? De novo, aquela velha conversa. Não é uma força, é uma quantidade de energia por unidade de carga. Tá? É a quantidade de energia útil que o gerador vai produzir para cada unidade de carga elétrica que o atravessar. Tudo bem? Agora, o próprio receptor oferece resistência à formação da corrente elétrica. Então, ao atravessar o receptor, as cargas também vão perder energia na forma de calor. É como se o próprio receptor oferecesse resistência elétrica à passagem das cargas. Tá ok? Tudo bem? Então, vai haver uma dissipação de energia por causa da resistência interna. Tudo bem? O receptor trabalha numa certa BDP.
colocar aqui, tá? O receptor no circuito elétrico trabalha numa certa DDP. Parte dessa DDP é usada para gerar energia útil, que eu chamo de força contra-eletromotriz. E o que sobrar dessa DDP é utilizada para manter a corrente interna do receptor. Então, a equação que caracteriza o receptor vai ser assim: a DDP, na qual o receptor trabalha, em parte é usada para gerar energia útil, em parte é força contra-eletromotriz, em parte é usada para manter a corrente interna. Então, a equação do receptor fica assim: a DDP no receptor é a sua força contra-eletromotriz mais a sua resistência interna vezes a corrente elétrica. Para diferenciar de gerador, eu vou colocar também linha aqui. R', resistência interna de receptor. Tá legal? Então, a equação característica do receptor é U igual a E' mais R' vezes. Tá legal? Mano, ficou igualzinho o gerador, não ficou? Não. Ficou? Eu não lembro mais da equação do gerador. Lembra? Quem lembra da equação? Ela é menos, não tá igual. Ah, isso aí, Aninha, tem razão. Tá? A equação do gerador era U igual a E menos RI, certo? Tudo bem? Agora, do receptor mudou o sinal. A DDP que ele recebe, em parte é usada para gerar energia útil, em parte é usada para manter a corrente interna. Tá certo? Então, U igual a E' mais R' vezes I. Legal? Então, se eu fosse representar a DDP no receptor em função da corrente elétrica, seria uma função de primeiro grau, não seria? Ó, DDP em volts em função da corrente elétrica em amperes. Qual seria a cara desse gráfico? Qual seria a cara do gráfico que representa essa função? Uma reta? Uma reta, claro. Isso aí, tá? É uma função de primeiro grau. Só que é uma reta que Crescente. não passa pela origem. Tá? Quando a corrente elétrica for zero, a DDP no receptor vai ser a própria força contra-eletromotriz. Tá? Então, para a corrente igual a zero, o gráfico já começa aqui num certo valor. Esse valor é o E'. Tudo bem? A partir daí, se eu for aumentando a corrente elétrica no receptor, vai aumentar a DDP. Tá certo? Tudo bem? Então, esse gráfico é a curva característica do receptor. Curva característica de gerador, você lembra, né? Era uma reta inclinada para baixo. Tinha uma DDP máxima possível, quando a corrente era zero, e tinha uma corrente máxima possível quando a DDP era zero. Certo? A chamada corrente de curto-circuito. Tá? Teoricamente, o receptor não tem uma corrente máxima possível. Teoricamente, eu poderia aumentar a corrente elétrica no receptor para sempre e, matematicamente falando, eu sempre acabaria achando uma DDP que gerasse nele aquela corrente. Em termos práticos, nós temos uma limitação. Tá? Se eu começar a aumentar muito a corrente elétrica, eu começo a aumentar muito a potência dissipada no receptor. E para aumentar muito a potência dissipada, ele vai ter que trabalhar em temperaturas cada vez mais altas, certo? Ó, vai chegar uma hora que a temperatura vai ser tão alta que ele vai queimar. Então, existe um limite que ele pode suportar. Tudo bem? Mas, teoricamente, não teria limite nenhum para a corrente elétrica no receptor. Tá certo? No receptor, vamos chamar assim, Professor, trabalhar com qualquer temperatura. Fala. eu tenho duas dúvidas. Primeiro, eu acho que ainda não ficou muito claro para mim a diferença de força eletromotriz com esse novo termo, que é força contra-eletromotriz. Não ficou muito claro ainda. Tá Oi? certo. O conceito de força eletromotriz é um conceito diferente, é um conceito estranho na nossa vida, né?
A gente está muito bem acostumadinho a falar DDP, certo? E quando você pergunta para as pessoas o que é DDP, elas não sabem direito, mas elas falam assim, é da energia elétrica que está disponível. Tá? É quase isso, tá? É energia por unidade de carga. DDP é energia por unidade de carga. Então, o que é a força eletromotriz? Vamos supor que você tem aqui um gerador. Vou representar assim, G. Tá certo? As cargas elétricas vão atravessar esse gerador. Tá certo? Então, vai ter aqui um certo movimento de cargas. Vamos chamar de delta aqui. As cargas vão atravessar o gerador. Tá? Conforme as cargas estão atravessando o gerador consome uma certa quantidade de energia não elétrica. Tá? Agora, a quantidade de energia não elétrica que ele consome depende da quantidade de carga que vai passar. Se passar uma quantidade pequenininha de carga, ele consome uma quantidade pequena de energia não elétrica. Se passar uma quantidade imensa de carga, ele consome uma quantidade grande de energia não elétrica. Tá? Por exemplo, a bateria do carro. A bateria do carro é um gerador que apresenta um consumo de 12 joules por coulomb. Tá? Quer dizer, cada um coulomb de carga elétrica que atravessa a bateria do carro faz a bateria consumir 12 joules de energia química. Tá? A bateria tem lá energia química disponível, né? Tem energia de ligação lá das moléculas, do eletrólito, etc. Tá? Então, tem energia química disponível. A cada um coulomb de carga que passa pela bateria, a bateria consome 12 joules da energia química. Então, as cargas elétricas ganham 12 joules para cada coulomb de carga que passar. Tudo bem? Então, imagina assim, passou um coulomb, 12 joules de energia química. Legal, então esse coulomb de carga vai levar 12 joules de energia elétrica para o circuito? Não vai. Não vai levar 12, sabe por quê? Para conseguir atravessar a bateria, as cargas vão perder energia no caminho. Então, elas recebem 12 joules por coulomb de energia química, mas não conseguem levar os 12 joules para o circuito. Então, vamos supor que elas levem apenas 8 joules por coulomb. Tudo bem? Então, elas recebem 12 joules de energia química para cada coulomb de carga que passa, perdem dentro da própria bateria 4 joules para cada coulomb de carga que passa e levam para o circuito elétrico 8 joules para cada coulomb de carga que passa. Tá certo? Então, esse 12 joules por coulomb eu chamo de força eletromotriz. É uma energia por unidade de carga. É a energia não elétrica consumida por unidade de carga. Mas o que as cargas levam para o circuito é menos, é 8 joules por coulomb. Eu chamo esta daqui de DDP. A DDP da bateria, quando ela está funcionando, é menor do que os 12 volts. É 8 volts, 8 joules por coulomb. Cada coulomb de carga consegue levar só 8 joules por circuito. E lá no circuito, essa energia vai ser consumida de alguma forma. Tá legal? Então, a força eletromotriz, na realidade, corresponde a quanta energia não elétrica é consumida para cada coulomb de carga que passa. Tá certo? E isso é característica do gerador. Este gerador fornece 12 joules por coulomb. Tá? Agora, quando eu ligo um aparelho na tomada, aí é diferente. A diferença de potencial na tomada é 110 volts. É 110 joules por coulomb. Então, cada um coulomb de carga que atravessa o equipamento consome na rede elétrica 110 joules. Tá certo? Só que ali é energia elétrica, são 110 joules que já estão no circuito, da forma elétrica. Tá bom? Então, a eletromotriz está associada à energia não elétrica consumida. A contra-eletromotriz é a mesma coisa, só que ao contrário, tá? Cada um coulomb de carga que passa por dentro desse gerador deixa uma certa quantidade de energia na forma de energia útil. E perde mais um pouquinho na forma de calor. Tá certo? Então, eu chamo de força contra-eletromotriz a quantidade de energia útil produzida por unidade de carga que passa.
Então, se eu falar para você que esse é um motor que tem força contra-eletromotriz, vamos supor, de 15 volts, isso significa o quê? Que cada 1 coulomb de carga que atravessar esse gerador vai deixar 15 joules de energia útil. Aí vai perder mais um pouquinho na forma de calor. Tá ok? Então, a contra-eletromotriz é exatamente o contrário da eletromotriz. A eletromotriz é energia consumida. A contra-eletromotriz é energia liberada. Tá? Mas ambas são não elétricas. Tá bom? E são quantidades de energia para cada 1 coulomb de carga que passa. Então, quando eu falo assim, isso é um Professor, elétrico, motor elétrico é um receptor. O motor elétrico consome energia elétrica e gera energia mecânica, certo? Aí eu pego um motor de autorama e falo para você assim, este é um motor elétrico de 6 volts. Tá? 6 volts é a contra-eletromotriz dele. Quer dizer, cada 1 coulomb de carga que passar nesse motor vai liberar 6 joules de energia mecânica. Mas vai liberar mais um pouquinho na forma de calor, por causa da corrente elétrica. Beleza? Eu acho que a Ana ia se manifestar. eu ia pedir um favor. Teria como o senhor fazer o desenho do receptor? Fazer o desenho do receptor. Como tá esse gerador? Que ele ficou bem, deu para entender bem legal. Peraí, Ana, desculpa. O som ficou muito baixo para mim e eu não estou conseguindo te escutar. Vou aumentar mais um pouquinho o volume. Fala, por favor. Então, o senhor fez esse desenho do gerador embaixo? Teria como fazer um parecido para o receptor? Tem, claro. Por favor. Na realidade, a coisa é mais ou menos assim mesmo, viu, Ana? O receptor é o cara que recebe energia elétrica, então passa por ele uma certa quantidade de carga. Essa carga elétrica traz energia, ela transporta energia, eu chamo de energia elétrica, tá? Tudo bem? Aí, essas cargas vão sair, elas vão passar pelo receptor. Quando as cargas atravessam o receptor, uma parte da energia delas é absorvida pelo receptor para produzir energia útil, tá? Então, por exemplo, esse é um motor de 15 volts, então ele absorve 15 joules por coulomb. Se passar 1 coulomb de carga, o receptor produz 15 joules de energia não elétrica. Se passar 2 coulombs, ele produz 30 joules de energia não elétrica. Se passar 3 coulombs, ele produz 45 joules de energia não elétrica. Tá? Então, a contra-eletromotriz me diz quantos joules de energia não elétrica útil ele produz para cada coulomb de carga que passa. Tá? Eu falo assim, energia por unidade de carga. Beleza? Tá. Só que aqui eu não completei, né? No gerador, parte da energia é dissipada na forma de calor. Certo? No receptor também, parte da energia que ele recebeu também vai para o ambiente na forma de calor. Então, o receptor é o cara que tem uma entrada de energia elétrica e uma saída de energia não elétrica e uma saída térmica. O gerador tem uma entrada de energia não elétrica e uma saída de energia elétrica mais uma saída de calor. Tá certo? Então, ele só tem sentidos opostos no seu funcionamento. Mas a ideia é praticamente a mesma, são ambos transformadores de energia. Um transforma energia não elétrica em elétrica, o outro transforma energia elétrica em não elétrica. Tá ok? Então, o receptor seria alguma coisa assim, é um motor do autorama. Tá? As cargas elétricas vão passando por dentro do motor e vão liberando energia. Se passar 1 coulomb de carga, libera tantos joules. Se passar 2 coulombs, libera o dobro, e assim por diante. Tá bom? Desculpa, é que isso aqui era meio que um rascunho para ver se a gente conseguia entender a ideia. Tá? Eu quero só que você pense isso, um é o oposto do outro. Tá? Tanto é verdade que há alguns casos em que o aparelho é reversível. O aparelho consegue ser tanto receptor quanto gerador, dependendo do circuito onde ele é colocado. Quer ver um exemplo? Um cara que pode ser os dois, tá?
Bateria de celular. A bateria do seu celular é reversível. Tá? Quando ela está alimentando o circuito do seu celular, ela é um gerador. Mas ela tem uma quantidade de carga elétrica disponível, ela tem uma quantidade de energia acumulada. Quando esgotar essa quantidade de energia, ela não consegue mais alimentar o circuito. Mas você pode ligar essa bateria num carregador. E quando ela é ligada no carregador, ela passa a fazer o contrário, ela passa a consumir energia elétrica e devolver como útil energia química. Como que ela faz isso? Ela reverte a reação química que aconteceu dentro dela. Tá? Ela é baseada numa reação química reversível. Quando ela está atuando como gerador, os componentes químicos estão reagindo. E uma hora vai acabar a quantidade de reagentes da bateria, vai acabar a quantidade de carga acumulada. Acabou? Aí você alimenta essa bateria com energia elétrica. Ela reverte a reação, ela muda o sentido da reação e agora ela começa a separar de novo os reagentes. Então, ela está pegando energia elétrica e transformando de novo em energia química. Tá certo? Nos nossos circuitos, todos os geradores e receptores são tratados como ideais. E como ideais, eles podem ser revertidos. Tá? Esse é o perigo da gente trabalhar com essas coisas em circuito elétrico. O examinador não precisa me contar quem é gerador e quem é receptor. Eu vou ter que descobrir. Tá? Então, se aparecer um símbolo desses no meio do circuito elétrico, eu vou ter que saber se é gerador ou receptor. Mas como é que eu vou saber isso? Pelo sentido da corrente elétrica do circuito. Tá? Lembra que para geradores, a corrente elétrica sai pelo polo positivo e retorna pelo negativo. Para receptores, a corrente chega pelo polo positivo e sai pelo polo negativo. Então, a única coisa que muda é o sentido da corrente. Pelo sentido da corrente, eu sou capaz de saber quem é gerador, quem é receptor. Beleza? Ó, vou colocar aqui um exemplo, tá bom? Só que eu vou apagar essa bagunça toda. Professor, antes disso, posso tirar minha outra dúvida, rapidão? Pode ser. Ainda não ficou muito claro para mim por que nesse caso o sinal é positivo ali na equação do receptor, sabe? Porque, olha só, na realidade, as duas equações deveriam ser positivas. Tá? Eu penso assim, a energia consumida por um dispositivo tem que ser, a energia que entra tem que ser igual à energia que sai. Essa é a ideia, tá? Esses dispositivos, tá? Eles, quando eles estão funcionando no circuito elétrico, eles não acumulam. Então, o cara consome energia não elétrica, devolve energia elétrica, devolve calor. Tá? O que ele consome na entrada tem que devolver na saída. A mesma coisa para o receptor. O receptor consome energia elétrica, devolve não elétrica e calor. Tá? O que ele receber, ele vai devolver de alguma forma, ou como útil ou como dissipado. Beleza? Então, a equação sempre é assim. A energia da entrada... Deixa eu apagar aqui. A equação é sempre assim. Ó, tá? O cara tem uma entrada de energia, portanto, uma energia consumida, vamos chamar de ΔE total, devolve uma energia útil, ΔE útil, vamos chamar de ΔEU, certo? Perde uma parcela como ΔE dissipado, energia dissipada. Tá legal? Tudo bem? Agora, o gerador ou o receptor, eles não criam energia, eles só transformam. Então, a energia que o cara receber na entrada, ele devolve na saída. Ele devolve de alguma forma. Tá certo? Então, eu sempre posso dizer assim, que nesses sistemas transformadores, a energia total que foi consumida é sempre igual à energia útil que é disponibilizada, mais a energia que foi dissipada. Tá legal? Se alguém me perguntasse que nome você daria a essa equação, eu chamaria de princípio da conservação da energia. A energia não pode ser criada nem destruída, ela só pode ser transformada. Então, a soma das energias que entram no sistema tem que ser igual à soma das energias que saem. Tudo bem? Isso é uma verdade sempre, para qualquer sistema transformador.
Tudo bem? Tá, mas se eu estiver falando de aparelhos elétricos, essa quantidade de energia consumida depende de quanta carga elétrica atravessou o gerador ou o receptor. Se eu falar de energia útil nesses sistemas elétricos, essa energia útil produzida depende de quanta carga atravessou o gerador. A energia dissipada depende de quanta carga atravessou o gerador. Então, essa equação poderia ser transformada em quantidade de energia total por unidade de carga. Desculpa, ficou espremido aqui, tá? Dá para ver aqui embaixo? Dá. Então, energia consumida por unidade de carga é igual a energia útil por unidade de carga mais energia dissipada por unidade de carga. Tá legal? Tudo bem? Porque depende das cargas passadas. Agora, o que é a energia total consumida por unidade de carga? Depende. Se a energia consumida for não elétrica, a energia consumida por unidade de carga é chamada de força eletromotriz. Aí a energia útil produzida vai ser elétrica, certo? Energia útil por unidade de carga é chamada de DDP. É o U. Tá? E a energia que é perdida por unidade de carga? Resistência interna vezes a corrente. Essa é a equação do gerador. A equação do gerador é assim. A eletromotriz, ou seja, a energia consumida por unidade de carga, é igual a energia útil por unidade de carga, que é DDP, mais a energia dissipada por unidade de carga, R vezes I. Então, o sinal é mais mesmo. Só que o que me interessa no gerador não é a força eletromotriz. O que me interessa no gerador é a DDP que ele pode entregar para o circuito. Então, eu jogo esse R para o outro lado e o sinal fica negativo. É por isso que aqui o sinal fica negativo. Eu inverto a relação. Eu escrevo U igual a E menos R vezes I. Tá certo? Então, no gerador aconteceu isso porque me interessava a DDP do gerador. Agora vamos supor que esse cara seja um receptor. Vou fazer em laranjinha agora. Como é que ficaria com o receptor? Quantidade de energia consumida por unidade de carga. Ué, consome energia elétrica. Energia elétrica por unidade de carga é U. Igual. Quantidade de energia útil por unidade de carga que ele produziu. A útil dele é não elétrica. Ou Elinha. Mais quantidade de energia dissipada por unidade de carga, mais Elinha vezes I. Essa é a equação do receptor. Tá? E o que me interessa é a DDP no receptor, portanto, a DDP no receptor é E' mais R' vezes I. Tá bom? Então, a diferença de sinal entre as duas equações está na maneira como ela foi montada, onde estava cada termo nessa equação. Se é elétrico, é DDP. Se é não elétrico, é força eletromotriz ou força contra-eletromotriz. Tá legal? Se é elétrico, é DDP. Se é perda, é F vezes I. Beleza? Tudo bem? Então tá. Beleza. Eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Para a gente ver como seria isso no circuito elétrico. Ó, imagina que eu tenho um circuitinho assim, tá? Agora eu tenho um circuito completo. Eu tenho gerador, eu tenho receptor, eu tenho resistor, tá bom? Então imagina que eu tenho um circuito assim. Só para a gente brincar um pouquinho, eu vou pôr valores numéricos, tá? Então vamos supor que essas duas barrinhas representem uma eletromotriz de 18 volts, uma resistência interna de 1 ohm. Enquanto que aqui embaixo, a força eletromotriz seria, vamos ver,
8 volts, resistência interna 1 ohm. E o resistor aqui tem a resistência de 3 ohms. Legal? Então eu tenho um circuitinho assim. Então a questão, o cara colocou um circuito desses. A pergunta dessa questão, e eu acho que a pergunta principal de qualquer circuito elétrico é: qual é a corrente elétrica do gerador? Qual vai ser a corrente elétrica? Isso, gostei de ver esse silêncio absurdo aí, né? Como é que eu faço para achar a corrente? Ó, vou te dar uma dica, tá? Primeiro, defina para mim quem é gerador, o de cima ou o de baixo? Pronto, demorou para responder. A minha fala. Qual é o sentido da corrente? Eu tô com essa dúvida. Esse é o problema. O maldito examinador esqueceu de colocar para mim o sentido da corrente. Eu estou achando que ele está de sacanagem comigo. E agora, como é que eu faço para saber quem é gerador e quem é receptor? É arbitrário, não é, professor? É arbitrário? Não é não, Dede. Não é não. Tá? E se o cara não pôs o sentido da corrente elétrica, ele está me perguntando se eu conheço o conceito. As pessoas sabem fazer conta e sabem usar a equação, mas o conceito é que é o bicho. Tá? Então eu vou te perguntar uma coisa. Tá? 18 volts, ou é energia consumida pelo gerador, ou é energia útil produzida por um receptor, certo? Tudo bem? 8 volts, ou é energia útil consumida pelo receptor, ou é energia útil, ou é energia consumida pelo gerador, ou é energia útil produzida pelo gerador. Vamos pensar assim. Vamos pensar que esse cara de baixo seja o gerador e que o de cima seja o receptor? Olha só como isso é uma incoerência. Quer ver? O gerador consome 8 joules por coulomb de carga que passa e entrega para as cargas na forma de energia elétrica. As cargas percorrem o circuito e quando chegam no receptor, o receptor vai usar 18 joules para cada coulomb para gerar energia não elétrica. Espera aí, o gerador consumiu 8 joules para cada coulomb de carga que passou. Então elas vão levar para o circuito no máximo 8 joules por coulomb. E quando chegar lá em cima, elas podem deixar 18 joules por coulomb no receptor? Não faz sentido, elas só tinham recebido 8 joules por coulomb. Então, amigo, presta atenção. Se você ainda não sabe qual é o gerador e qual é o receptor, procure o de maior eletromotriz. O de maior eletromotriz tem que ser o gerador. O gerador é esse cara. Por quê? Porque vai dar 18 joules por coulomb para as cargas elétricas que passam. Vai perder uma parte nele mesmo e vai levar menos do que 18. Mas quando chegar lá embaixo, o receptor vai consumir 8 joules por coulomb. E o restante deve ser dissipado nos resistores. Tá? Então, a contra-eletromotriz do receptor nunca vai poder ser maior do que a eletromotriz do gerador. O maior deles é a eletromotriz. O menor é a contra-eletromotriz. Tá legal? É isso que você tem que olhar. Então, o gerador é o cara de cima. O receptor é o cara de baixo. Portanto, a corrente elétrica faz este sentido. Sai pelo polo positivo do gerador, chega pelo polo positivo do receptor. Tá legal? Então, este é o sentido da corrente elétrica no circuito. Nesse nosso circuitinho, a corrente elétrica, então, tem o sentido horário. Tá bom. Bonito. Beleza. Mas, como eu faço para achar o valor da corrente? Eu faço 18 menos 8 e divido por 3? Não. Como é que é? Eu faço 18 menos 8. 18 menos 8. E divido por 3? E por 3. Não, é 4, na verdade.
Desculpa, eu não entendi a última palavra que você falou. É porque 4, né? Tem que somar as duas resistências. 3 mais 1. 3 mais 1. Ah, tá. Tudo bem, tudo bem. Você começou a ter Ah, tem um em cima também, não vi. Tem. Mas você acertou tudo que você falou, tá bom? Você acertou todas as ideias que você colocou. Ô, galera, presta atenção, tá? Como é que eu vou achar corrente elétrica nesse circuito? Em qualquer circuito, é sempre assim, ó. O cara de cima é o gerador, certo? O gerador, então, representa o início e o final do meu circuito elétrico. Tá legal? Então, o polo positivo está no ponto A, o polo negativo está no ponto B. Beleza? O gerador está ligado entre o início e o fim da associação. E aí, nessa associação, eu tenho dois elementos. Eu tenho este cara aqui, que é um resistor, e este cara aqui, que é um receptor, certo? Esses dois caras estão associados em série. Não é verdade? A corrente que passar por aqui tem que ser igual à corrente que passa por aqui. É um caminho único para a corrente elétrica. Então, o resistor e o receptor estão em série, certo? Agora, a ideia é elementar. Entre os pontos A e B, eu tenho um gerador, certo? Então, eu escrevo assim, a DDP entre os pontos A e B é a DDP do gerador. Tudo bem? Tá, isso se eu olhar para o lado de cima. Mas eu também posso pensar assim, entre os pontos A e B, eu tenho esses dois caras associados em série. E numa associação em série, a DDP é a soma das DDPs. Então, eu também poderia escrever assim. A DDP entre os pontos A e B deve ser igual a DDP do resistor mais a DDP do receptor. Certo? Ou, em outras palavras, nesse circuito, a DDP do gerador tem que ser igual a DDP do resistor mais a DDP do receptor. Tudo bem? Beleza? O gerador coloca uma DDP no circuito, essa DDP alimenta o circuito. Perfeito? Então fica assim, DDP de gerador é igual a DDP, a soma das DDPs dos aparelhos. Beleza? Tá, agora faz uma tradução. Como é que calcula a DDP de gerador mesmo? Resposta. DDP de gerador, U é igual a E menos R interno vezes I. Essa é a DDP do gerador. E DDP de resistor, como é que calcula? Primeira lei de Ohm, DDP de resistor é R vezes I. Certo? E DDP de receptor, como é que calcula? DDP de receptor é E' mais R' vezes I. Tá certo? Quando você escrever essa equação, se você substituir os valores numéricos, você calcula a corrente. Tá? Eu vou dar só mais uma ajeitada aqui para ficar mais prático para eu usar, tá bom? Então, eu vou fazer assim, o que não tem corrente elétrica, o que não multiplica a corrente, eu vou jogar para o lado esquerdo da igualdade. O que multiplica a corrente, eu vou jogar para o lado direito. Então, esse menos RI, eu vou jogar para lá, vai ficar positivo. Certo? E esse E', eu vou jogar para o lado de cá e vai ficar negativo. Então, quando eu fizer essas passagens, a equação fica assim, ó. E menos E' deve ser igual a... Eu vou fazer o seguinte, agora todo mundo está multiplicando I, eu vou colocar o I em evidência, vai ficar assim, R mais R' mais R maiúsculo vezes I. Tá certo? Então, a eletromotriz do gerador menos a contra-eletromotriz do receptor deve ser igual à soma de todas as resistências vezes a corrente elétrica do circuito. Eu quero a corrente, né? Então, eu vou isolar a corrente e escrever assim. A intensidade da corrente do circuito vai ser E menos E' dividido por R minúsculo mais R'
mais a resistência do resistor. Olha, agora eu achei uma expressão que me permite calcular diretamente a corrente elétrica no circuito. Tá? É só pegar a eletromotriz e subtrair a contra-eletromotriz. Tá? O que o gerador ganhou de energia não elétrica, eu subtraio aquilo que o receptor vai usar para produzir energia, desculpa. O que o gerador consumiu como energia não elétrica, eu subtraio aquilo que o receptor vai usar para produzir energia não elétrica. O que sobrar de energia, tá, vai servir para aquecer não, que vai ser dissipado pelos resistores na forma de calor. Legal? Tá aí. Vocês conhecem uma expressão parecida com essa? Teve em alguma aula, eu falei do circuitinho com gerador e resistor, lembra? Como é que chamava aquela expressão que calculava a corrente? Lei de Fourier. Isso mesmo, lei de Fourier. Aqui, essa é uma extensão da lei de Fourier. Ok? Esta é a verdadeira lei de Fourier. A lei de Fourier leva em consideração a existência de geradores e receptores. Tá legal? Então, pega a eletromotriz, 18 volts. Subtrai a ponta eletromotriz que o receptor vai usar. Subtrai 8, sobra quanto? 10 volts. Os 10 volts que sobraram vão produzir a corrente elétrica no circuito. Tá legal? Tudo bem? Só uma observação. E se o meu circuito tivesse um montão de resistores? Putz, então eu teria que pegar todos eles e transformar numa única resistência equivalente. Tá? Então, isso daqui é resistência equivalente dos resistores. Tá legal? A pessoa pode ter vários geradores? Pode. E vários receptores? Pode. Só que aí essa eletromotriz seria a eletromotriz do gerador equivalente. Essa contra-eletromotriz seria a contra-eletromotriz do receptor equivalente. Mas a lei de Fourier não altera, ela continua sendo sempre a mesma. Tá bom? Então, Professor, o elétrico é aplicar a lei de Fourier e calcular a corrente do circuito. Fala, David. nesse caso de, tipo, haver mais de um gerador ou receptor e tal, eu também teria que pegar resistência interna equivalente, se é que existe, eu não sei, ou não, é por unidade. Repete a pergunta, por favor. Tá. Nesse exemplo que você citou, se tivesse, por exemplo, mais de um gerador ou receptor, sabe? Aí você mencionou que tem que pegar a força eletromotriz equivalente e tal. Isso é a resistência equivalente também. A interna, né, também. Também. Ah, tá, beleza. Eu faço o cálculo do gerador equivalente e faço o cálculo do receptor equivalente. E faço o cálculo da resistência equivalente também. E aí jogo tudo na equação de Fourier, na lei de Fourier. Tá bom? Tudo bem? Beleza. Eletromotriz equivalente, contra-eletromotriz equivalente, resistência interna equivalente do gerador, resistência interna equivalente dos receptores. Tá? E aqui, resistência equivalente dos resistores do circuito. Aí a forma da lei de Fourier não altera, ela fica sempre assim. Tá legal? Com isso, eu resolvo qualquer circuitinho que tenha um único caminho para a corrente elétrica. Tá legal? Eu chamo isso daqui de circuito de malha única, tá? Um caminho único para a corrente elétrica. E os outros circuitos que têm várias malhas, tá? Ainda não. Primeiro, vamos aprender a brincar com os de malha única. Beleza? Tudo bem, galera? Sim ou não? Sim? Professor, Não, Ana. o exercício vai avisar se isso é um receptor ou se é uma associação de geradores? Então, Ana, você vai ter que descobrir isso, tá bom? Então, como é que você vai descobrir? Porque você tem razão, Ana, olha só. Eu desenhei um circuito e falei para você que tinha um gerador e um receptor. E aí a gente foi lá brincar de fazer a lei de Fourier, certo? Então, que me garante que não podem ser 2 geradores? Ou 2 receptores?
Professor? Não. Bobagem não, tá? Você não pode ter um circuito elétrico com 2 receptores e nenhum gerador, tá? Alguém tem que ser gerador. Então não podem ser 2 receptores. Mas poderia ser 2 geradores com um gerador e um receptor. Como é que você sabia qual era? Eu peguei o de maior eletromotriz e falei, esse cara é gerador. E aí botei o sentido da corrente elétrica, certo? Uma vez que você fixou o sentido da corrente elétrica, agora olha para o outro. Tá? O outro cara está recebendo a corrente pelo polo positivo ou está colocando a corrente pelo polo positivo? Não, está recebendo. Então ele é receptor. Tá? Se receber corrente pelo polo positivo, é receptor. Então, o fato de eu ter definido este cara como gerador já impôs que este outro teria que ser receptor, porque eles estão invertidos no ciclo. Tá bom? Agora, se esse cara tivesse virado ao contrário, eu teria 2 receptores. Joia, Ana? Responde a sua Entendi, professor. Obrigada. Nada, imagina. Vamos dar uma olhada, vamos ver se a gente acha um exercício legal para brincar. Vamos ver. Questão número 1. No circuito abaixo, a intensidade da corrente e os seus sentidos são, respectivamente... Abel, essa é sua, tá? Você tem 2 minutos para fazer.
Já é minha vez? Sim. Sim. Então vamos lá. Olha só. Tem aqui um circuitinho simples de malha única, certo? Eu tenho nesse circuito 4 elementos. Eu tenho aqui em cima um resistor de 3 ohms, aqui embaixo um resistor de 5 ohms, e eu tenho 2 caras que podem ser geradores ou receptores, ou gerador e receptor, certo? Eu vou ter que descobrir isso, certo? Então, Ana. Oi. Não, Ana Alves agora. Valeu, Aninha, obrigado. Agora é Ana Alves. Oi. A minha pergunta para você é a seguinte: se eu tiver que chutar que um deles é gerador, qual é o gerador? Da esquerda ou da direita? Da esquerda. Chutamos bem, né? Então eu estou dizendo que isto daqui é uma força eletromotriz e isto daqui é uma resistência interna, certo? Tudo bem? Tá, e nós não chutamos, nós fizemos com conhecimento de causa, né? Então a gente já tem certeza, esse cara é necessariamente gerador. Por quê? Porque é a maior eletromotriz possível, certo? Então ele vai colocar corrente elétrica neste sentido. E se a corrente elétrica tiver o sentido indicado aqui na figura, o segundo elemento aqui vai ser gerador ou receptor? Receptor. Receptor. Pronto, já definimos quem é quem nessa brincadeira, tá? Então, 12 volts é a ponta eletromotriz do receptor, 2 ohms é a resistência interna do receptor. Elinha e R'inha, certo? 3 ohms e 5 ohms são resistores do circuito, tá certo? Então, a gente já matou uma das perguntas dele, né? Qual é o sentido da corrente? O sentido da corrente, eu chamo esse sentido de sentido horário, beleza? Então, nesse circuito, a corrente circula no sentido horário. E o valor da corrente? O valor da corrente, lei de Pouillet, como é que era mesmo? I deve ser igual a E menos E'inha sobre resistência interna do gerador mais resistência interna do receptor, portanto, R mais R'inha, mais resistência equivalente dos resistores. Ok? Lei de Pouillet. Não fiz nada, só pus a lei de Pouillet. Agora vamos fazer as substituições. A intensidade da corrente elétrica seria E. Quanto vale a eletromotriz? 96. Menos E'inha. Quanto vale a contra-eletromotriz? 12. Tudo isso dividido por resistência interna do gerador. 2. Mais resistência interna do receptor. 2 também. Mais resistência equivalente dos resistores do circuito. Ora, a corrente elétrica é a mesma para todos, certo? Se a corrente elétrica é a mesma para todos, eles estão associados em série, tá? Resistores associados em série, a resistência equivalente é o quê? A soma das duas. Então seria 3 mais 5. Tudo bem? E isso vai ficar 96 menos 12. 96 menos 12 costuma dar quanto? 84. 84 dividido por 8 mais 4, 12. 84 dividido por 12 vai dar 42 dividido por 6, 42 dividido por 6. Olha, deu conta exata. Quanto deu? 7. Desculpa, não entendi. 7. Isso. Obrigado. 7 amperes. Não parece tão difícil.
O segredo está em saber identificar quem é o gerador e se os outros são geradores ou receptores. Legal? Então começa sempre assim. O maior eletromotriz é o seu gerador. Agora, cuidado com as associações em série, tá? Você tem vários geradores associados em série, cada um com uma eletromotriz pequenininha. Lembra que associados em série eu vou ter que somar as eletromotrizes. Então, quando você tem vários possíveis geradores e vários possíveis receptores, você vai ter que trabalhar com os equivalentes, tá? Soma as eletromotrizes de todo mundo que está no sentido, soma as eletromotrizes de todo mundo que está em sentido oposto e compara as duas somas. A maior é de gerador. Tá bom? Tudo bem? Então, só toma cuidado com isso. Belezinha? Tá tudo bem? Quer perguntar alguma coisa? Ninguém falou nada, né? Galera, Bruna, Caiane, André, Diego, Thomas, Giovana, Aline está quietinha hoje. Tá tudo bem com vocês? Querem perguntar alguma coisa? Tá bem, professor. Obrigada. A Giovana falou, não escutei nada, cara, meu computador tá um lixo hoje. Ó, eu já estou no volume 96. Vamos lá, fala de novo, Gi. Não, professor, eu só disse que tá tudo bem, sim. Obrigada por perguntar. Imagina, Gi, é minha obrigação, né? Tá bom? Então tá, vamos pegar o exercício do Mackenzie, então. Deixa eu só perguntar ao David, eu estou meio por hora aqui, por fora do horário. Hoje eu encerro a aula que horas? 4 ou 4h10? Eu acho que às 4, vou conferir, calma aí. Alguém sabe? Não? É às 4, Pro. É às 4? Ah, então, putz, acabou. Vamos fazer o seguinte, depois vocês tentam fazer a questão número 2, dá para fazer na boa. Deixa eu ver as outras aqui, como é que estão. Espera aí. Questão número 3, tranquilo também. Agora acho que dá para fazer praticamente todas, tá? Legal? Tentem fazer essas questões e na próxima aula a gente fala sobre elas, tá bom? Beleza? Cadê vocês? Eu perdi vocês. Tá aqui, pronto, achei vocês. Tudo bem? Nenhuma pergunta mais? Não? Então tá. Então tá bom, galera. Sábado a gente não se vê, né? Sábado tem um feriadão emendado, mas na terça-feira que vem a gente tá junto de novo, tá? Terça-feira que vem provavelmente é nesse mesmo horário. Tá legal? Aí a gente conversa. Tá bom? Então, Isabela, Diego, Aline, Larissa, Gi, Thomas, todos vocês, David, Isa, Bruna. Professor, bom final de semana para o senhor. Tá, para vocês também. Um excelente final de semana, um excelente feriado para vocês, tá? E bom trabalho durante a semana, tá bom? Qualquer dúvida, chama, tá bom? Estou falando com você. Você está vendo uma lousa vazia, né? Mas tá, tudo bem. Então, ó, tchau. Tá? Bom trabalho para vocês. Você tem aula com o Rubão agora, né? Sim, tem plantão. Legal, ó. Boas aulas para vocês, então. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Pro, Obrigado. obrigada pela aula. Valeu. Bom final de semana. Para você também, David.